Olá, eu sou o Dr. Michel Zalachetti, diretor do Centro de Mioma, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso dos miomas uterinos. Antes de falarmos sobre o tratamento medicamentoso, vale a pena nós recapitularmos que os miomas são tumores hormônio dependentes, ou seja, são tumores que crescem ao estímulo de estrogênio e progesterona, que são dois hormônios produzidos pelos ovários no período fértil da mulher. A partir do momento que a mulher entra na menarque, ou seja, que ela começa a menstruar, até o momento que ela entra na menopausa, que é o momento quando ela para de menstruar. É justamente nesse período que os miomas têm o seu desenvolvimento. E justamente, quando a gente pensa em tratamento medicamentoso, a gente tem que dividir em dois tipos. O tratamento medicamentoso sintomático e o tratamento medicamentoso para o mioma propriamente dito. O tratamento medicamentoso sintomático é aquele que visa exclusivamente o tratamento dos sintomas que os miomas causam, principalmente o sintoma hemorrágico e os sintomas de dismenorreia ou cólicas. Então, no caso dos tratamentos sintomáticos, hoje em dia são muito utilizados os anti-inflamatórios não esteroidais, os anti-inflamatórios comuns, analgésicos comuns. A gente também pode utilizar também os anti-hemorrágicos, como o ácido tranexâmico, que são anti-hemorrágicos que realmente funcionam para a redução do fluxo menstrual. Os anti-inflamatórios também contribuem para a redução do fluxo menstrual. E também podemos utilizar anticoncepcionais combinados com estrogênio e progesterona para tratamento de hemorragia. Assim como também pode ser utilizado anticoncepcionais à base somente de progesterona, que poderão tratar a hemorragia. E qual é o sentido, de você tratar a hemorragia com o uso de anticoncepcionais? O anticoncepcional não é para reduzir o mioma, ao contrário do que muita gente pensa. O anticoncepcional é apenas para você controlar o fluxo menstrual excessivo. Ao contrário do que muita gente pensa, a menstruação ela não nutre o mioma. Muita gente fala, até mesmo alguns médicos têm esse pensamento errôneo, de que o fluxo menstrual é que alimenta o mioma. Na verdade, os miomas são alimentados pelos vasos uterinos, que emitem ramos para os miomas, e que esse sangue que chega ao útero vai até o mioma. E se esse sangue for rico em estrogênio e progesterona, vai alimentar este mioma cada vez mais. É como se o estrogênio, o sangue fosse o prato de comida, o estrogênio e a progesterona fossem os nutrientes deste prato de comida. Quando a mulher, por que existe esse pensamento errôneo? Quando a mulher entra na menopausa, os miomas tendem a diminuir. Coincidentemente, a mulher para de menstruar e os miomas tendem a diminuir. Mas por que os miomas tendem a diminuir? É porque ela para de menstruar? Não. Na verdade, os miomas tendem a diminuir porque o sangue que chega a ele é pobre em estrogênio e progesterona. Na menopausa, os ovários param de produzir estrogênio e progesterona. Com isso, a mulher para de menstruar e o sangue que chega àquele mioma também é pobre em estrogênio e progesterona, ou seja, o mioma tende a não crescer mais e muitas vezes até diminuir. Então a gente não deve pensar que, utilizando um anticoncepcional com estrogênio e progesterona, fazendo com que a menstruação seja suspensa, o mioma vai diminuir, isso jamais deve ser pensado. Por quê? Porque ele vai continuar recebendo sangue rico em hormônio. Então, o uso do anticoncepcional com o intuito de suspender a menstruação, ele é um tratamento sintomático. Ele não é um tratamento para o mioma propriamente dito, ao contrário do que a gente pensa. Então, vale lembrar que o tratamento medicamentoso ele separa entre o tratamento sintomático e o tratamento propriamente dito para os miomas. Em relação ao tratamento para os miomas, a gente também tem outras duas classes de medicamentos. Aqueles medicamentos que induzem a menopausa, como por exemplo o análogo do GnRH, que é utilizado para quê? Para que, além de diminuir o sangramento, a mulher parar de menstruar,
há uma redução do volume do útero e dos miomas em torno de 10 a 20%, para facilitar, para reunir condições clínicas para fazer uma cirurgia mais segura. Muitas vezes o tratamento que induz a menopausa, ele é um tratamento temporário, né? Então ele parou a medicação, a mulher volta a menstruar normalmente, mas muitas vezes esse medicamento ele é utilizado mesmo como preparo pré-operatório. É utilizado por 2 a 6 meses. Com isso, muitas vezes mulheres que têm anemia melhoram da anemia porque param de menstruar. Às vezes a gente utiliza essa medicação quando a gente tem um útero muito grande, que teria que ser uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia aberta, por exemplo. Então a gente usa a medicação para diminuir o útero, diminuir o volume do mioma, para possibilitar um tratamento menos invasivo. Então, o tratamento com essas medicações que induzem a menopausa, vale ressaltar, é sempre como um preparo pré-operatório. Nunca deve ser utilizado por mais de 6 meses e toda vez que é utilizado a medicação que induz a menopausa, o análogo de GNRH, deve necessariamente ser feita uma cirurgia depois. O que a gente observa na nossa prática diária, muitas pacientes chegam utilizando essa medicação a longo prazo. Ou utiliza a medicação por 3 meses, e aí os miomas voltam a crescer. E pior, eles crescem numa velocidade ainda maior do que cresciam antes da medicação. Então, esse é o nosso alerta. A medicação, o análogo do GNRH, ou outras medicações similares que induzem a menopausa temporária, eles não devem ser utilizados por um período maior do que 6 meses e devem ser utilizados sempre como um preparo pré-operatório. Seja para reunir condições clínicas, redução da anemia, para fazer uma cirurgia mais segura, seja para redução do útero e do mioma, para a gente contemplar uma cirurgia menos invasiva. Então, essa é outra classe de medicamentos para tratamento propriamente dito do mioma. E hoje em dia nós temos uma classe de medicamentos ainda mais moderna, que está sendo amplamente estudado pelo mundo afora, já é regulamentada na Europa, Canadá, Estados Unidos também já é regulamentado, que são os moduladores seletivos dos receptores de progesterona. O mais conhecido é o acetato de lipistal, que é comercializado na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, como eu falei. E qual é a característica dele? A característica dele é também reduzir o volume do mioma. Melhora os sintomas hemorrágicos, a mulher para de menstruar, mas ele também vai reduzir o volume do mioma para preparar esse útero para uma cirurgia. Então, assim como o análogo do GNRH, esses moduladores dos receptores de progesterona também vão fazer com que a gente reúna condições clínicas melhores para uma cirurgia e que a gente possa contemplar as cirurgias menos invasivas com a redução do volume do útero. Qual é a grande vantagem desses moduladores dos receptores de progesterona? Eles não possuem os efeitos colaterais de uma menopausa induzida, como os análogos do GNRH. Então, os calores, o ressecamento vaginal, a perda da libido e outros sintomas da menopausa, insônia, irritabilidade, esses não são observados com o uso desses moduladores como o acetato de lipistal. Então, nesse sentido, a gente tem um tratamento tão eficaz quanto os análogos de GNRH, com efeitos colaterais menores. Os análogos de GNRH são injeções aplicadas mensalmente ou trimestralmente, e os moduladores seletivos dos receptores de progesterona são comprimidos como se fossem anticoncepcionais. Só que a gente hoje em dia temos estudos extremamente recentes que estão comprovando a eficácia desses moduladores seletivos da progesterona também para uso a longo prazo. Ou seja, a gente está entrando hoje numa nova fase em relação ao tratamento medicamentoso. É o tratamento medicamentoso realmente com intuito e com eficácia para evitar ou retardar um procedimento cirúrgico no futuro. Então,
O uso hoje do acetato de lipostal tem sido estudado para ser utilizado por longos prazos. Às vezes tem estudo com o uso de 1 ano, uso de até 2 anos do acetato de lipostal. Então, tem se desenhado aí uma nova aplicação para o tratamento medicamentoso de longo prazo, para impedir ou evitar uma cirurgia ou retardar um tratamento cirúrgico. Então, muito provavelmente, isso daí é o que a gente vai observar aí nos próximos anos em relação ao tratamento medicamentoso. Então, para finalizar o nosso vídeo, lembrando que o tratamento medicamentoso se divide em tratamentos sintomáticos e o tratamento para o mioma propriamente dito. O tratamento sintomático pode ser realizado com anti-inflamatórios, com anti-hemorrágicos ou até mesmo com anticoncepcionais, podendo ser anticoncepcional combinado ou anticoncepcional somente à base de progesterona. Em relação aos tratamentos do mioma propriamente dito, a gente tem a classe dos análogos do GnRH e similares, que induzem uma menopausa temporária e preparam o útero para uma cirurgia, ou para reunir condições clínicas ou para uma cirurgia menos invasiva. E aí a gente também tem aí os moduladores seletivos da progesterona, que é o que tem sido utilizado também para preparar o útero para uma cirurgia e estão sendo amplamente estudados hoje em dia para o tratamento medicamentoso do mioma, com o intuito de evitar uma cirurgia ou retardar uma cirurgia. Espero que tenha sido claro. Temos mais informações no nosso site. Acesse o nosso site, centrodemioma.com.br, todos os nossos canais, o Facebook, o LinkedIn, Twitter, Instagram, que a gente tem todas as nossas informações aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, tchau.